Ela disse uma frase que reescreveu a história e congelou o futuro. Na tarde quente do apartamento minimalista em São Paulo, o silêncio da ciência pairava. Doutora Sofia Rezende, geofísica ancorada no rigor dos números, encontrava consolo na certeza fria dos dados. Sua filha, Aurora, de apenas 3 anos, brincava no chão da sala com um punhado de cristais de sal grosso, a única variável imprevisível de sua rotina. De repente, a brincadeira cessou. Os olhos castanhos da menina se fixaram na parede, antigos e distantes. Ela sussurrou com uma dicção perfeitamente clara. A água é o medo deles, mamãe. Eles fizeram as paredes de Tlon-Achai esquecerem a chave. Sofia sentiu o calor familiar do amor paternal, a única âncora que a mantinha. Mas o nome que Aurora sussurrou, um termo impossível para uma criança, quebrava toda a lógica. A apreensão gelou seu sangue quando a televisão ligou no noticiário, exibindo o polêmico cometa de gelo, cuja trajetória era anômala. O calor familiar se alternou com o frio cósmico. O segredo de uma civilização perdida havia acabado de bater à porta de uma geofísica cética. A vida da pessoa no centro da experiência, a doutora Sofia Rezende, era uma paisagem de números e certezas. Aos 34 anos, a geofísica tinha o cosmos mapeado em planilhas, especializando-se na dança IMP, paredes brancas, linhas retas, o mínimo de objetos, como se cada excesso pudesse trazer a desordem que ela tanto se esforçava para manter à distância. O rigor da ciência era o seu mais forte alicerce. Sofia se apegava à física como quem se agarra a uma âncora em meio a um mar revolto, encontrando na inevitabilidade das leis naturais um consolo frio e imperturbável. A única variável, a única imperfeição bem-vinda em seu cálculo existencial, era Aurora, sua filha de apenas 3 anos. Em uma tarde de calor denso, daqueles que faziam o ar de São Paulo parecer uma névoa pesada, a doutora estava na mesa de seu home office, imersa em relatórios finais para uma missão de monitoramento dele. O silêncio da casa era quase absoluto, quebrado apenas pelo leve clique do teclado e o ruído abafado de Aurora brincando na sala. A menina estava sentada no tapete de lã, ocupada com um punhado de cris. Ela os empilhava, os observava contra a luz que entrava pela janela, murmurando sílabas ininteligíveis, em uma paz infantil que parecia indestrutível. Então, o cotidiano desmoronou, não com um estrondo, mas com o silêncio perturbador de uma criança que para de respirar no meio de uma brincadeira. Sofia levantou os olhos do monitor, sentindo o arrepio gelado que só o presságio traz. Aurora estava imóvel. Seus olhos castanhos, normalmente espelhos da mais pura luz infantil, estavam fixos em um P. A dicção da menina, que ainda tropeçava nas palavras mais simples, ganhou uma clareza assustadora. A água é o medo deles, mamãe, sussurrou a menina, sua voz pequena, mas carregada de um peso insuportável. Eles fizeram as paredes de Tlon-Achai esquecerem a chave. A cientista demorou a processar. O que era Tlon-Achai? Como uma criança que mal conhecia a geometria do próprio corpo poderia usar a palavra chave em um contexto tão abstrato, tão ligado a um Mac? O estranhamento deu lugar a uma preocupação familiar, a primeira alternância sutil do que viria a ser uma subida de emoções. A leveza do fim de tarde foi subitamente substituída pela tensão. A mãe tentou racionalizar com um sorriso forçado, a máscara da cientista sempre pronta para encobrir a fragilidade da mulher. Ela se levantou e foi até a filha. Que conversa é essa, meu amor? É o nome de um dos seus amiguinhos imaginários? Mas Aurora não sorriu. Continuou com a mesma expressão solene e no exato momento em que Sofia se agachava ao seu lado, o incidente quebrava a normalidade definitivamente. O noticiário, deixado em volo, o cometa C 2042 X1,
uma massa controversa de gelo cósmico cuja trajetória era classificada por observatórios internacionais como anômala. Aurora apontou o dedo minúsculo e gordinho para a tela fria. É o navio do esquecimento, afirmou a menina sem hesitação, a voz agora um pouco mais alta, com um timbre de advertência que congelou o sangue de Sofia. Ele tem a nossa água. A frase rasgou o véu da incredulidade. O calor familiar da casa de Sofia e a frieza cósmica daquela declaração colidiram. A cientista, que lidava com o destino de cometas e asteroides diariamente, jamais esperaria uma profecia de sua própria filha. A tensão subiu em um degrau íngreme. A mente lógica da geofísica imediatamente começou a procurar falhas. Seria uma repetição de algo que ela havia dito na presença da criança? Uma palavra solta em um telefonema de home office? Ela analia, mas a frase navio do esquecimento e a referência ao Tlon-Achai não faziam parte de seu vocabulário cotidiano. E a forma como Aurora havia ligado, com a precisão de um algoritmo, a palavra desconhecida ao cometa recém-divulgado, era estatisticamente improvável para uma mente de 3 anos. A doutora Rezende, no fundo, era uma investigadora treinada para catalogar anomalias. Foi exatamente isso que ela fez com a própria filha. Pegou o tablet e abriu um novo arquivo, um diário que ela achava. Ali, registrou as falas de Aurora como se fossem anotações de campo, tratando a experiência como um mero fenômeno psicológico transitório, uma manifestação bizarra de imaginação precoce. A escrita em 2042 x1. A precisão das referências sugere uma complexidade cognitiva que desafia os parâmetros esperados para a idade. Observação em andamento. O resto da noite se arrastou em uma alternância de emoções sutis. Quando Aurora voltou a brincar com os cristais de sal, rindo com a leveza de uma criança comum, Sofia experimentou um breve alívio. Mas quando a menina adormeceu, com a mão pequena agarrada a um dos cristais, a tensão retornou, mais aguda, mais penetrante. A geofísica passou a mão sobre a testa da filha, sentindo a pele quente e familiar. Ela revisou as anotações no tablet, lendo e relendo a frase: "Ele tem a nossa água." A dúvida inquietante se instalou ali, no silêncio da noite, no coração da mãe cética. Não era mais sobre a fantasia de uma criança, era sobre a precisão assustadora de suas palavras. O que era mais a inocência de sua filha, ou a possibilidade de que aquela voz pequena carregasse uma memória que o tempo e a razão deveriam ter apagado. Sofia, a mulher que só confiava em dados, terminou aquele PRI. Um medo sutil e crescente de que o mapa do cosmos, que ela julgava conhecer tão bem, tivesse uma dimensão submersa. A geofísica se preparou para confrontar não o cometa, mas a sombra de uma civilização perdida, sussurrada pela boca de sua própria carne. A pessoa no centro da experiência, Sofia, fez o que a sua natureza racional lhe impunha. Tentou ancorar a filha na solidez da lógica. Nas semanas que se seguiram, aquela declaração inquietante sobre levou Aurora ao pediatra para garantir que não havia nenhuma alteração neurológica. A segunda foi a psicologia. A consulta com a doutora Elisa Campos, uma profissional respeitada, tornou-se a representação inicial da força que se opõe à intuição da mãe. O ceticismo profissional. A doutora Campos, ao analisar o comportamento de Aurora, viu apenas o que estava na superfície, uma criança superdotada verbalmente, mas perfeitamente saudável. Imaginação precoce, doutora Rezende. Um alívio momentâneo subiu em Sofia. A certeza de que a ciência estava do seu lado, mas logo a descida emocional se impôs, pois a dúvida permanecia. A explicação parecia insuficiente para a precisão das palavras da menina. A tensão escalou de forma contida, silenciosa, sem gritos ou histeria, mas com o peso sutil do desconforto.
A forma como a Aurora brincava mudou. Os cristais de sal grosso, o seu símbolo recorrente, já eles eram manipulados em padrões específicos. Ela passava horas debruçada sobre o chão de madeira, usando giz de cera para desenhar. Os desenhos não eram as figuras aleatórias esperadas para uma criança da sua idade. Eram diagramas complexos, quase plantas baixas, em corte de edifícios submersos, linhas que formavam torres com cúpulo. Em todos os desenhos, no centro da estrutura, havia a representação exata de um grande cristal esférico, que Aurora rabiscava com uma dedicação quase ritualística. Ela o chamava de o coração do sal. Para a geofísica, as primeiras provas concretas surgiram nos padrões daquelas imagens. A precisão geométrica dos rabiscos era o que incomodava. Crianças dessa idade desenham formas, não arquiteturas. Sofia guardou os desenhos, adicionando-os ao seu diário de anotações como evidências visuais anômalas. O envolvimento da família, ou no caso de Sofia, a ausência de uma rede de apoio que não fosse ela mesma, obrigou-a a procurar por aliados improváveis no campo profissional. A força que se opõe à experiência, nesse momento, não era uma pessoa, mas o ceticismo que ela mesma defendia, a barreira invisível que a impedia de aceitar a irracionalidade. O ponto de virada do confronto veio com a palavra que a impulsionou para além do seu círculo de segurança, Tlon Ashai. Cética, mas compelida por uma curiosidade que beirava a obsessão, um fragmento de um pergaminho pré-diluviano, traduzido por um homem, o Dr. Elias Varga, um astrofísico aposentado que dedicara a vida a ligar lendas antigas à complexa mecânica celeste, um pesquisador marginal que a academia havia silenciado. Varga se tornou o seu primeiro aliado. Sofia, através de e-mails tensos e hesitantes, procurou o Dr. Varga. O velho cientista, que vivia recluso em uma casa-museu repleta de mapas estelares e artefatos de sal de diferentes partes do mundo, desorganizado, emocionalmente aberto à fantasia, mas com um conhecimento profundo sobre civilizações antigas e suas cosmologias. Ele confirmou, com uma voz rouca e paciente, que Tlon Ashai era um termo raro usado por uma civilização marítima para se referir à Grande Queda e a uma fonte de energia cristalina. O coração de Sofia acelerou. A coincidência era grande demais para ser jogada fora. Ela mostrou a Varga os desenhos de Aurora. Um momento da verdade, a prova concreta que começou a quebrar a resistência inicial da geofísica, veio quando o Dr. Varga estudou os diagramas. Seus olhos se arregalaram sob as lentes grossas. Ele apontou para uma forma específica em um dos rabiscos, uma anomalia geométrica submersa no Atlântico, que ele havia estudado por anos e que a comunidade científica oficial havia descartado como falha de sonar ou mera formação geológica aleatória. Doutora Rezende, isso? Vargas sussurrou, a voz cheia de autoridade e assombro. Isto não é imaginação. É uma planta baixa. E esta estrutura no centro é o que os pergaminhos chamavam de o catalisador de memória, uma máquina feita de sal cristalizado para interagir com a água pesada. A mãe cética sentiu uma sutil subida de esperança ao ver a confirmação de que a precisão de sua filha não era loucura. Mas a descida imediata foi o medo, um frio na espinha que nada tinha a ver com se a cidade submersa era real. A advertência de Aurora sobre o navio do esquecimento e a água também poderia ser. A tensão chegou ao ápice daquele momento com a constatação de Sofia. Ela não estava mais protegida pelo seu escudo de racionalidade. O conflito entre fé e razão, entre o visível e o sentido, havia-se... O próximo passo da cientista já não seria mais catalogar o fenômeno da filha, mas investigar a verdade que a própria ciência, com seu silêncio, se esforçava para esconder. O medo e a curiosidade sumiu,
A busca havia começado e a geofísica sabia, no fundo de sua alma investigativa, que o universo de números e certeza que ela tanto amava estava prestes a se liquefazer como o gelo em um dia quente. A criança era uma ponte para o passado e a mãe tinha que cruzá-la. A lógica de Sofia não apenas tremeu, ela se rompeu de vez. O inexplicável deixou de ser um fenômeno esporádico para se tornar uma repetição coerente, diretamente ligada ao cerne de seu trabalho. A GEO, ela já o havia batizado informalmente de Cometa da Água Viva, devido à sua incomum assinatura espectral, rica em água pesada. A racionalidade de Sofia esperava ver apenas padrões de sublimação. O que ela viu em seguida foi sua filha. Aurora havia entrado na sala, atraída pelo brilho azulado do monitor. Ao ver o objeto celeste na tela, a menina parou, e um tremor visível percorreu seu corpo pequeno. Ela não chorou, mas sua respiração se tornou ofegante, uma dor ancestral manifestando-se fisicamente no corpo da criança. "Eles vão usar o gelo para apagar a memória, mamãe", disse Aurora, a voz embargada. "É a chave que quebrou." O choque emocional foi avassalador. Sofia não viu mais apenas uma criança, viu a manifestação de uma memória que desafiava o tempo. O confronto interno da mãe cética atingiu um pico. Ela sentiu uma culpa avassaladora por ter tratado a filha como um caso de estudo ou uma anomalia estatística. Ela havia ignorado a dor contida naquelas falas. O fascínio pela profundidade da memória de Aurora subiu como uma onda, um vislumbre de algo grandioso. Mas a descida foi imediata e vertiginosa. O terror da catástrofe iminente, de uma verdade que poderia estar viajando pelo espaço em forma de gelo. No entanto, em meio ao pânico, surgiu a esperança ancorada em seu único refúgio, a ciência. Se o passado era real, a ciência, seu campo de domínio, deveria ter um meio de intervir. A revelação íntima e inédita veio na forma de uma descrição perturbadora. Sofia pegou a filha no colo, tentando acalmá-la, e Aurora começou a descrever a queda da cidade submersa, não como uma lenda o cheiro de ozônio misturado a sal, o som insuportável do cristal rachando, o coração do sal, e a água subindo, lenta e implacável. Mas, mais importante, Aurora descreveu a coragem de um homem que tentava salvar as crianças em meio à fuga caótica. Um detalhe de heroísmo que deu à narrativa da menina um peso de autenticidade inquestionável. O novo evento visual marcante aconteceu durante a videoconferência com o Dr. Varga. O astrofísico marginal, que agora trabalhava dia e noite em sua casa-museu, exibiu uma foto de uma pequena peça de M. O objeto era pequeno, quase insignificante, mas possuía a exata geometria dos desenhos de Aurora. Varga aumentou a imagem, e sob uma luz UV controlada, o objeto irradiava uma leve fluorescência azul, idêntica à que Aurora descrevia nas torres da cidade perdida. "É isto, Sofia", declarou Varga, a voz um misto de triunfo e temor. "É a chave que a sua filha descreve. Um artefato real, talvez um componente de segurança do motor Atlante, feito para ser ativado pela água pesada." A dúvida racional de Sofia foi esmagada pela evidência física. O objeto de fantasia de sua filha era um artefato de metal radiante, ligado diretamente à composição química anômala do cometa em sua tela. A busca emocional pela verdade substituiu o ceticismo. Sofia, com a autoridade que sua posição lhe conferia, usou seus contatos na NASA e em centros de monitoramento internacionais. Ela ignorou o protocolo. Pediu dados específicos sobre a densidade e composição da água do cometa C-2042 ISI-1. Questionou anomalias magnéticas detectadas em sua trajetória. Suas mensagens foram respondidas não com dados, mas com um silêncio gélido e evasivo. O bloqueio não era técnico, era institucional.
Sua antiga mentora, uma geofísica de prestígio que a havia levado para a área de mecânica celeste, respondeu à sua insistência com uma única e curta frase por e-mail. Não pergunte sobre o gelo, Sofia. É um segredo que não é nosso para resolver. A mãe e cientista percebeu que a força que se opõe não era a loucura de sua filha, mas o próprio sistema científico, a instituição que ela venerava, que se escondia sob o véu do medo e da omissão. Will, o cometa era, de alguma forma, uma ameaça ao status quo da ciência e da humanidade. A dúvida racional havia se transformado em uma busca desesperada pela revelação, porque Sofia agora sabia. O problema estava no céu, mas a chave estava na memória ancestral de sua filha. O momento de maior tensão emocional chegou quando o cosmos e a intimidade de Sofia colidiram. Aurora, a pessoa no centro da experiência, estava cada vez mais introspectiva. Ela não falava mais da SIDA. Ela falava do cometa, o C2042X1, não como um objeto distante na tela do computador, mas como uma presença próxima, sentindo sua trajetória como uma pontada. A geofísica, Sofia, começou a entender a dinâmica do segredo da cidade submersa. A água pesada do cometa de gelo não era apenas gelo cósmico comum, era de fato o material de reprogramação que aquela... Mas agora, esse material estava sendo temido pela instituição científica por seu potencial destrutivo. Sofia percebeu. A água carregava a memória e o código, e a força que se opõe, o silêncio institucional, tinha medo dessa memória, porque ela poderia reescrever a própria noção de humanidade e tempo. A cena sensorial e simbólica daquele momento ocorreu no auge da noite, quando a tensão atingiu o pico. Sofia estava no quarto de Aurora, observando-a dormir. A menina dormia um sono agitado. A respira. No peito de Aurora, bem sobre o coração, a forma geométrica do cristal de sal reapareceu. Não como um desenho, mas como uma marca temporária na pele, brilhando com uma fluorescência azulada e fraca. O som ambiente era o do vento forte lá fora, um ruído urbano comum, mas Sofia conseguia ouvir outro som, um zumbido profundo, ressonante, que parecia vir não da cidade, mas do céu. Era idêntico ao ruído que Aurora havia descrito como o som do coração do sal, no momento exato em que ele começou a se quebrar. A visão da marca luminosa no peito da filha, combinada com o som que parecia rasgar o véu do tempo, foi a catarse que Sofia precisava. O ápice emocional foi o confronto interno. A geofísica, que rejeitava o invisível, que se ancorava friamente na física de Newton, agora chorava silenciosamente sobre o corpo da filha, abraçando-a em U. Ela olhava para a forma brilhante no peito de Aurora e aceitava que a vida da menina era a prova mais irrefutável de que existia algo que transcendia sua ciência. Ela havia enfrentado o fenômeno de frente. O segredo inquestionável se revelou para Sofia. A memória da cidade submersa não era apenas história, mas um alerta ativo. A instituição científica se calava não para esconder um ser de outro planeta, mas para proteger o mundo de uma verdade que desestabilizaria a própria noção de tempo. O cometa era, na verdade, uma cápsula do tempo carregada de água com memória. A tensão atingiu o pico máximo, mas houve uma súbita liberação emocional. Sofia aceitou o mistério. Ela não precisava entender o mecanismo quântico da reencarnação. Precisava apenas aceitar o amor e a mãe olhou para o céu e para a filha. E soube que a luta entre fé e razão, entre o medo e a aceitação, havia terminado em um silêncio profundo. A preparação para a resolução estava completa. A ação não seria mais externa e científica, mas interna e puramente emocional. Marcado pela transformação interna da pessoa no centro da experiência, Sofia, e não por uma vitória heróica contra a força que se opõe. A geofísica não conseguiu impedir o cometa,
nem expôs a instituição científica cuja verdade permaneceu intacta. A ação final de Sofia foi a de honrar a memória de sua filha ou da alma que ela carregava. Meses após o ápice emocional, Sofia publicou um artigo acadêmico provocativo, navegando nas fronteiras do aceitável. O título era seco e técnico, uma armadura de linguagem científica para proteger sua... O artigo foi amplamente ridicularizado pela maioria de seus pares, tratado como o devaneio de uma cientista sob estresse. Contudo, ele serviu como o código de ativação para um grupo de estudo marginal, composto por geofísicos, astrônomos e arqueólogos dissidentes que já suspeitavam do silêncio oficial. A força que se opõe, o silêncio da instituição científica, permaneceu. Mas a transformação ocorreu em Sofia. Ela agora via o mundo com os olhos duplos, os da razão, que ainda a auxiliavam em seu trabalho, mas também os da alma, que lhe permitiam sentir a complexidade indizível da existência. O medo deu lugar a um profundo alívio e aceitação. O desfecho da história se deu alguns meses depois. O cometa C2042 X1, que todos os cálculos oficiais apontavam para uma trajetória de desastre potencial, desviou-se milimetricamente, seguindo uma órbita que a ciência não conseguia explicar completamente. Foi um movimento elegante, quase deliberado, que desafiava a física conhecida. Aurora havia voltado a ser completamente uma criança de 3 anos. As falas antigas cessaram. O olhar ancestral havia se dissolvido, restando apenas a luz e a curiosidade infantil. Ela brincava com Su. No entanto, ela mantinha um pequeno cristal de sal em um cordão, presente do Dr. Varga, que ela tocava de vez em quando com uma seriedade fugaz, como se lembrasse de um sonho muito bonito. Sofia encontrou a paz. Ela compreendeu que, não importa a forma, o amor e a sabedoria da alma de sua filha haviam cumprido sua missão, alertando e transformando a mãe que mais precisava. Ela tinha aceitado que a vida é a continuidade e a memória, a água que a alimenta. Ao ver a filha adormecida, com o cristal de sal brilhando fracamente no cordão, Sofia refletiu sobre a humanidade que temia a água do cometa, temendo a memória que ela trazia. Ela se aproximou do ouvido da menina, sussurrando para a alma que havia se recolhido. E se o maior segredo que a ciência esconde não for o cometa, mas o fato de que a próxima catástrofe virá, não do espaço, mas da nossa própria e antiga memória? A ambiguidade da esperança e da melancolia paira no ar. O que acontece quando a salvação do futuro está enterrada nas profundezas do passado, em uma verdade que o racionalismo prefere silenciar? E se a água do esquecimento que a humanidade temia fosse, na verdade, a água da lembrança?